Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, Luiz Castro está livre no mercado e voltando para o Brasil. E não tem só 1, 2, 3, 4 clubes já interessados no Luiz Castro. E eu vou contar tudo aqui para vocês como é que o São Paulo se encaixa nisso. E o reserva direto do Caleri não é o André Silva e muito menos o William Gomes. Deixa eu contar para vocês sobre o maior fenômeno da artilharia histórica do São Paulo. E o Marquinhos, joia da base do São Paulo também, que hoje pertence ao Arsenal e estava emprestado para o Fluminense, está dispensado. Vamos trocar uma ideia sobre isso aí também e todas as últimas notícias, últimas informações, tudo que tá rolando no nosso São Paulo Futebol Clube. Venham comigo que o vídeo está muito legal, muito bacana. Antes de começar, galera, pode pedir aí a inscrição, se inscreve aí no vermelho aí, se inscreve aí, ative as notificações e vou deixando like, galera. Dê essa moral aí que o like ajuda demais. Galera, o Marquinhos do Arsenal, né, joia da base do São Paulo, que foi vendido. Nós naquele momento não entendemos que foi uma venda ideal para o São Paulo, mas verdade seja dita, uma coisa dessa gestão do Júlio Casares, como eu venho falando sempre aqui para vocês, vem arrumando esses contratos. E a situação do Marquinhos nos leva para várias histórias, né, para vários caminhos diferentes. Primeiro, por que o Marquinhos, quando foi emprestado do Arsenal, não foi emprestado pro São Paulo, né? Foi emprestado pro Fluminense. Aí no Fluminense ele teve uma passagem que começou muito bem, logo quando ele voltou ele estava jogando muito bem, mas nós sabemos, nós melhores do que todo mundo sabemos, né? Que é dificílimo trabalhar com o Fernando Diniz. Eu acho que é fácil trabalhar com o Diniz quando você não é jogador. E eu não tô falando do relacionamento. Eu acredito que o relacionamento com o Fernando Diniz, o técnico, seja muito bom. Do relacionamento com os jogadores, com os atletas. Agora, você trabalhar com o Diniz tendo que fazer o que ele fala, deve ser muito complicado, muito complexo, porque nós vimos o Marquinhos jogando nas laterais do Fluminense, né? Algo assim, bem estranho, digamos assim. Marquinhos que é um atacante muito habilidoso e que... Por que essa conversa volta, galera? Porque o Marquinhos teve bons momentos no São Paulo. O Marquinhos, vocês acompanharam comigo aqui no canal também, foram 3 ou 4 bons jogos que o Marquinhos fez pelo São Paulo quando estava com o Rogério Ceni, se eu não me engano, e o Marquinhos parou de entrar de forma inexplicável. Depois teve a venda, que não foram pelos valores que nós entendíamos ser os melhores, que mais nos agradava naquele momento, e o Marquinhos foi vendido do São Paulo. E aí agora fica essa conversa. Por que o Arsenal, uma vez que não vai usar ele lá, muito provavelmente não quer utilizá-lo, que ele não é emprestado pro São Paulo? E aí fica a grande dúvida pra nós, né? Eu gostaria de ter o Marquinhos. Queria saber a opinião de vocês aí. Deixa nos comentários aí quem quiser comentar. Só que assim, será que ele ia jogar? Acho difícil, né? Será que o Marquinhos vai jogar com o Zubeldia? Zubeldia também tá complicada a situação, né? Principalmente falando de pontas aí. Principalmente falando de pontas que ele não está sabendo usar. Então, por mais que o futebol do Marquinhos me agrade, fica complicado do São Paulo ir atrás, tentar um empréstimo, tentar alguma coisa pelo Marquinhos, da forma como nós estamos vendo a comissão técnica, o Luiz Zubeldia trabalhar. Então, por mais que me agrade, acho que fica complicada a situação, porque será que ele efetivamente iria usar ou não? Muito provavelmente não, né? Então o Marquinhos, um jogador que está dispensado, em que o São Paulo poderia ter alguma atitude, né, fazer alguma coisa para entrar na jogada, acho que nesse momento fica cada vez mais distante. E outra, é estranho a gente falar disso, né, porque nós queríamos, quando o Marquinhos foi emprestado pro Fluminense, nós queríamos ele de volta pro São Paulo. Por que ele não veio pro São Paulo e foi pro Fluminense? Aqui no São Paulo, já que ele vai jogar por empréstimo no Brasil, por que ele não voltou pro São Paulo, que é um clube que o clube de onde ele saiu, é o clube de onde ele já tem identificação? Ficam todas essas questões, mas o Marquinhos dispensado. E no momento que ele tá dispensado do Fluminense, dá a entender de que ele seria um jogador fácil de negociar, não de comprar, mas de negociar, mas que o São Paulo muito provavelmente fica cada vez mais distante pelas coisas que a gente vê acontecendo no nosso tricolor do Morumbi. Galera, nosso centroavante fenomenal, nosso craque, é ele mesmo, é o Rian Francisco, já está no São Paulo. O Zubeldia pediu um centroavante? É que o Zubeldia, tá faltando enxergar futebol aí, né, Zubeldia? Tá faltando enxergar um pouquinho mais de futebol, porque além de você ter o Rian Francisco nas mãos,
né? Porque eu acho que um treinador que pede um centroavante daria pra olhar minimamente pra base e falar, opa, peraí. Principalmente com a final, com o título que o São Paulo acabou de ganhar, né? Principalmente com isso. Acho que daria pra olhar lá e falar, isso aqui é um centroavante, isso aqui é um atacante. Isso aqui é um atacante que eu quero, menino novo. Eu vou começar ele colocar pra jogar no profissional. Eu vou carimbar meu nome aqui na história do São Paulo. Mas falta enxergar futebol, né, Zubeldia? Falta e não faça isso. Aí, nós temos o André Silva, que é um bom jogador, mas já está começando a enfrentar os mesmos problemas que o Caleri, né? Já começa a enfrentar os mesmos problemas do Caleri, porque o time só depende do Lucas Moura. Se o Lucas não fizer o gol, né? Porque o São Paulo geralmente agora começa perdendo. Mas se o Lucas não fizer o gol, não efetivamente fizer o gol, e ele não colocar o André Silva ou o Caleri dentro do gol, o São Paulo não tem soluções criativas. Então, o André Silva enfrenta o mesmo problema do Caleri. E aí o Zubeldia fez uma coisa que não pode fazer, né, Zubeldia? Não dá pra fazer, né? Colocou o William Gomes de centroavante e deixou a maioria dos torcedores estarrecidos. Aí fica complicado pra nós, né, Zubeldia? Aí complica bastante pra torcida te defender, né, meu camarada? Porque assim, o William Gomes, ele entrou contra o Cruzeiro, fez belíssimos jogos, se eu não me engano foi contra o Cruzeiro e contra o Vitória, que ele vinha numa sequência boa, jogando ou pela ponta direita, mas mais jogando pela ponta esquerda, e você parou de usar o William Gomes, nossa outra joia da base, que todo mundo vê que você infelizmente não consegue fazer jogar tudo o que deveria jogar, e aí agora você coloca de forma absurda, de forma que nós, a torcida do São Paulo, nós que conhecemos o São Paulo, as entranhas do nosso São Paulo Futebol Clube, maior clube do mundo, você coloca o William Gomes de centroavante. Então você, além de fazer uma alteração completamente equivocada, você tá destruindo um talento, uma joia nossa da base, que poderia render muito mais no ataque, nas beiradas de campo. E se não bastasse, você não está trabalhando com o Rian Francisco, que é um jogador que dá para comparar com o Endrick. Dadas proporções, estou falando no momento em que o Endrick começou a assumir a titularidade no Palmeiras. O Rian é um jogador que já poderia começar a assumir a titularidade no São Paulo, se nós tivéssemos uma comissão técnica competente, capaz de enxergar isso, que já começasse a fazer essa transição de um talento absurdo que é o Rian Francisco, como todo mundo sabe. Essa final, esses 2 gols na final, essa atuação fantástica, só mais uma atuação fantástica do Rian, já nos mostra isso. Então, a maioria de nós sabemos que não precisa pedir centroavante. É claro que é interessante jogadores contratados, é claro que é legal trazer jogador, contratar jogador, só que, contrata lateral esquerdo, que o Lanza já não deu certo. Contrata lateral direito, que o Moreira tá bichado, o Rafinha não dá mais, o Igor Vinícius não é bom o suficiente. Contrata essas posições. Pra que vai contratar mais um centroavante? Centroavante que nós contratamos recentemente foi o André Silva. O André Silva contratou. Tá dando tão certo? O que vai conseguir de um cara tão melhor, de um cara muito maior que o André Silva? É difícil conseguir contratar, principalmente com o contexto que a diretoria fala estar aí. Então, por que não o Rian Francisco? Já pega e coloca o Rian, que é um jogador habilidosíssimo, joia da base, e além de você já ter um centroavante com números de artilharias fenomenal, um número de artilharia fenomenal, com números fenomenais, e todo mundo vê que ele é um jogador pedindo muito passagem, você ainda ganha um ponta direita, né? Que você tá colocando o William na ponta esquerda, mas ele é ponta direita. Ele pode jogar na esquerda porque ele é muito bom, mas ele também rende muito na direita. E você ganha mais um ponta pro seu elenco. Não é genial, Zuzu? Não é genial, Zubeldia? Acho que dá pra fazer isso, né? Então o Rian já tá aí. O centroavante já tá aí, o técnico gringo. Galera, o São Paulo no próximo jogo muito provavelmente irá com o time misto. Tem uma... não é certeza, tá? Tem uma ideia, né, em volta disso e que tem que acontecer. Né? Pra mim não era nem time misto, pra mim era time inteiro reserva, ou os meninos da base. Coloca o time que ganhou, coloca os meninos que ganharam a final agora, que acabaram de ganhar o título pro São Paulo. Fala, vocês estão descansados? Querem fazer uma coisa inédita? Vamos jogar todos, acho que nem dá pra fazer isso, né? Mas querem jogar todos aqui o próximo jogo de titular? Vamos colocar com o Sub-20? Porque o São Paulo não tem mais pra onde ir no campeonato, na temporada. São Paulo já conseguiu seu objetivo máximo. E aí, por que eu falo isso pra vocês? Por que eu sempre venho alertando isso aqui pra vocês? Porque o São Paulo não reclama, a diretoria, a comissão técnica, todos os administradores, os gestores, né?
Quem tá à frente do futebol de São Paulo não sempre reclama da agenda, falta de tempo de treinar e tal. Então acabou pro time titular. Acabou pro time titular. Deixa os caras descansarem, fica só treinando eles, não coloca em jogo. Imagine gente, nossa, Deus me livre, mas acontece alguma coisa com o Lucas e a gente perde o Lucas até junho do ano que vem, até bater na boca aqui. Pra que arriscar isso? Não falam que é muito ruim a agenda do futebol brasileiro, mal dá pra fazer o Paulista, que é a pré-temporada, mal dá pra treinar, então acabou, tira o time titular inteiro. Bom, pelo menos nós estamos vendo uma ideia surgindo, né, uma ideia entusiasmada aí de tirar o time principal do time titular do São Paulo de campo, e é isso que tem que fazer nesse momento. Já começa a se resguardar, já começa a fazer todos os preparativos com cuidado para a próxima temporada, porque o São Paulo precisa ganhar título, o São Paulo precisa treinar mais, precisa melhorar o futebol. Não ganhamos nada esse ano, isso é inadmissível, é inaceitável para um clube da grandeza do São Paulo. Então já começa a se movimentar para já armar um bote melhor para a Libertadores de 2025, que foi muito, que tá ainda bem classificado direto, com aquela pré de chato jogar aquilo ali. Então, já que conseguiu, se prepara de verdade para a temporada de 2025 de forma séria, né, São Paulo? De forma séria. Galera, Eric podendo deixar o São Paulo, né? Tem uma... Gente, muito ainda na base do rumor e da sondagem em volta do Eric, mas é uma coisa que dá para acreditar, né? O Eric, ele não tem espaço, não tem as oportunidades que ele deveria ter no São Paulo. Se pegar o volume de jogos em que o Eric entrou, ele foi muito melhor do que pior, né? O Eric fez partidas legais, partidas interessantes, e de forma inexplicável não joga no São Paulo Futebol Clube, né? Acho que dá até pra fazer um paralelo com a questão do Marquinhos, né? Que não adiantaria, o Marquinhos dispensado do Fluminense, do Arsenal, podendo vir por empréstimo pro São Paulo, acho que nem adianta. Por exemplo, um cara igual o Eric, que é tipo o Marquinhos, não tem nem chance no São Paulo. Independente de jogar pela direita, pela esquerda, o Eric não tem nem chance no São Paulo e fez boas partidas. Nem o Eric, nem o William Gomes, não importava. Os caras entraram jogando bem de verdade. Não importa o que faça, não vai ter mais minutagem, não vai ter oportunidade com o Luiz Ubeldia. E aí é onde eu coloco bastante em xeque o trabalho dessa comissão técnica, galera. Tá todo mundo já sabendo, né? Que infelizmente, o Zubeldia não serve pro São Paulo por causa desses vários cases, né? E aí, além de nós temos o Rato, que seria o titular ali da ponta direita, tem o Eric, que é um banco muito legal, tem o William Gomes, tem o Ferreira, tô falando dos jogadores de lado, né? Teria o Marquinhos dispensado, mas que o São Paulo muito provavelmente não vai nem atrás. Tem outro aí, Lucas Ferreira. Tem o Lucas Ferreira, que é outro menino da base, tá jogando demais, começou como meia, mas hoje ele é um ponta direita, né? Ele joga tipo na posição ali tipo do Rato, da do Eric, e que tá ganhando muito destaque. Ele é um jogador de uma qualidade, né, impressionante para a idade dele e de uma explosão, né? Ele tem técnica como explosão. Então esse Lucas Ferreira tá agradando demais. Também é um jogador de beirada de campo. E aí nós vemos, né, que a gente perde todos esses jogadores com o Zubeldia não conseguindo enxergar. E agora colocando o William Gomes de centroavante, que é só mais um sintoma do trabalho ruim, infelizmente, que ele vem fazendo à frente do comando técnico de São Paulo. Porque olha a vastidão que nós falamos. Olha o que não daria pra fazer com o Rian Francisco. E não é pra pôr Rian Francisco, William Gomes, Lucas Ferreira. Não. É pra você colocar em um determinado jogo. Por exemplo, o Rato. Ele trabalha muito com centroavante. Coloca o Rato para auxiliar o Rian, por exemplo, com o Lucas na meia, com o Ferreirinha na esquerda. Você pode colocar um Rian Francisco com o André Silva, com o Lucas e com mais um cara, tipo um Nestor. Eu não gosto muito do Nestor, mas entende o que eu tô falando? Se você colocar dois meias, aí você coloca o André Silva junto com o Rian Francisco. Aí você coloca o Eric com o Rian, aí você pode colocar até um Luciano, sei lá, com o Lucas mais para trás. São Paulo tem várias alternativas para montar um belíssimo ataque. Todo mundo sabe disso. Nós temos essa nova joia aí, que é esse Lucas Ferreira, que poderia sim fazer a transição, porque a gente vê, dessa vez, eles podem dar errado. Pode dar errado, como já deu errado o Shailon, Lucas Fernandes, vários jogadores que a gente tinha, o próprio Nestor, o Igor Gomes, vários jogadores que a gente tinha lá em cima e que quando foram realmente entrando pro profissional deram errado. Mas esses jogadores, a chance de dar errado é muito pequena. Rian Francisco, William Gomes e Lucas Ferreira, eles estão pedindo passagem, estão basicamente prontos para jogar.
Então o São Paulo precisaria fazer uma gestão melhor com tudo isso de jogador que tem. Não só os da base, quanto os contratados. Galera, nosso sonho, Luiz Castro está livre no mercado, um técnico que nós queremos demais, principalmente do contexto atual do São Paulo, e nós já temos dicas, indícios de que isso pode ir para um caminho simplesmente maravilhoso. Ah, te digo, como assim? Que história é essa? A gente tá ouvindo que o Luiz Castro é absurdamente caro, né, difícil e tal, muito provavelmente está voltando pro Brasil. Aí vocês me perguntam, quais clubes que você falou que estavam interessados nele? Te digo, fala aí. Eu vou falar, vocês estão sentados? Porque é pra cair da cadeira. Vocês estão sentados? Vocês estão sentadinhos aí? Porque é o seguinte, Luiz Castro tem interesse de dois clubes bem pertinentes, bem plausíveis, que são Atlético Mineiro e Cruzeiro. Beleza? Fernando Diniz lá, Fernando Diniz em qualquer lugar, né? Eu adoro a pessoa do Diniz, infelizmente não conheço pessoalmente, mas como técnico eu não gosto, não gosto do trabalho. O Diniz, pra cair no Cruzeiro já, o Milito no Atlético Mineiro também, corda bamba, só que aí, até aí tudo bem. São times que pagam mais, acho que o Cruzeiro mais que até o Atlético hoje em dia, né? São clubes que pagam bastante. Agora, tem dois clubes aquecidos e fortes também, com um interesse real pelo Luiz Castro. Santos e Vasco. Vasco em um modelo ali de SAF, mas também não gasta nem perto do que gasta Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, né, Botafogo. O Vasco não gasta isso. O São Paulo acho que gasta mais que o Vasco. E o Santos eu não vou nem falar, né? Então, se tem esses clubes interessados no Luiz Castro, então o São Paulo é pra se interessar, sim. O São Paulo já precisaria se planejar pra isso, né? Porque o São Paulo, agora, quer falar do lado da diretoria? Até a própria diretoria de São Paulo que não admite, a gente sabe que o Luiz Zubeldia é uma grande incógnita. Então, era pra esse Luiz Castro vir ou não? Era pro São Paulo se movimentar, era pro São Paulo se movimentar forte pra cima do Luiz Castro ou não? É o momento, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Falem comigo aí, conversem comigo aí. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.